Vamos iniciar mais uma videoaula, sexto ano, Geografia. Essa nossa segunda videoaula, nós vamos falar sobre cartografia, ou seja, sobre os mapas. Como eram os mapas na antiguidade? Os mapas nas primeiras civilizações foram criados antes mesmo da escrita. Então o homem, como ele tinha necessidade de se locomover e não se perder, como ele precisava de uma localização, de uma orientação, antes de desenvolver a escrita, ele já começou a produzir os seus mapas para auxiliar a sua locomoção. Então os primeiros povos a desenvolverem os mapas, nós podemos citar alguns: os gregos, os egípcios, os chineses, os babilônicos, os romanos. Todos tinham um sistema de cartografia diferenciado. Cada um tinha suas características próprias. Alguns usavam mais desenhos, outros mais símbolos e assim sucessivamente. Com o surgimento da escrita, esses mapas vão sendo mais aprimorados, vão contendo mais informações. Quais eram as finalidades desses mapas? Orientação, evidentemente. Também selecionar e apresentar as fronteiras. Lembram desse assunto, gente, que nós vimos na aula passada? A fronteira é determinada por relações de poder, de posse. Então, os mapas precisavam mostrar essas relações de poder. Então, também para impostos. Sempre, desde a antiguidade, os governantes, os reis, cobravam impostos do povo e o mapa auxiliava para que os cobradores soubessem onde iam ser cobrados esses impostos. Com o desenvolvimento da navegação, os mapas foram extremamente importantes. A administração, rotas comerciais, estratégias militares, os exércitos, as tropas sempre precisaram de mapas para traçar suas estratégias de combate. E assim os mapas vão sendo desenvolvidos com esses e vários outros objetivos. Vamos falar mais detalhadamente sobre a cartografia grega. Os gregos antigos foram a civilização mais avançada que o mundo antigo já viu. Foi na Grécia Antiga onde se desenvolveu a filosofia, onde surgiu a geografia, a matemática foi desenvolvida, várias ciências surgem na Grécia. E a cartografia dos gregos antigos era extremamente avançada. Cerca de 300 anos antes de Cristo, ou seja, há mais de 2.300 anos atrás, os gregos já tinham a concepção que a Terra era redonda e já começavam a produzir o mapa mundi. Os gregos já conheciam toda a Europa, parte da África, parte da Ásia, Oriente Médio. Então os mapas gregos, como vocês podem observar nessa figura, eram gigantescos. Se você pensar que isso foi desenvolvido há mais de 2.300 anos atrás, você vê a grande capacidade que os gregos tinham. Os mapas gregos levavam em consideração a astronomia, porque era extremamente desenvolvido nessa civilização, os conhecimentos astronômicos, a matemática, latitudes e longitudes, que são pontos importantíssimos para a localização e orientação. Só para vocês terem uma ideia, o GPS, por mais moderno que seja, ainda utiliza latitudes e longitudes. E os gregos antigos já conheciam isso e já desenvolviam isso. Também tinha o sistema de coordenadas geográficas, já tinha o mapa mundi, como eu falei para vocês, apresentando a Europa inteira, a Índia, parte da África e parte da Ásia. Isso é uma coisa incrível para a época que eles desenvolveram esse tipo de mapa. E no período medieval? Período medieval, bem à frente, entre o ano de 500 e 1500, esse período, chamado como Idade Média, nós vamos ter um grande retrocesso. Os mapas eles perdem completamente a qualidade e a capacidade de servirem como orientação. Aqui a religiosidade atrapalha. Então, baseado em questões religiosas, os mapas vão perdendo o seu lado científico
passam a ser uma coisa mais decorativa, vinculada a questões religiosas. Então você tem a perda dos detalhes, você tem a perda do realismo e a perda da proporção. Observem aí essas duas figuras, que são mapas do período medieval. Simplesmente eles formavam dentro de uma bola uma espécie de T, dividia o mundo em 3 pedaços. Em cima era a Ásia, de um lado era a Europa, do outro era a África, e acabou. Você não tinha qualidade. Não havia como um navegante se orientar usando uma coisa dessas, né? Então você tem uma perda incrível no período da Idade Média para a produção de mapas. Com a expansão das navegações, no período conhecido como Renascimento, a partir do século XV, né, nós vamos ter uma necessidade de mapas melhores. Afinal de contas, as grandes navegações, os marinheiros saíam de Portugal, saíam da Espanha e iam buscar novas terras. Acabaram descobrindo a América, né? América do Norte, América Central, América do Sul, inclusive o Brasil. Então era necessário ter mapas melhores. E aí começa a surgir novos mapas com mais detalhes e com capacidade e qualidade de orientar esses navegantes. Então esses mapas dessa época ficaram conhecidos como mapas portulanos. É como essa figura que vocês podem observar aí. É um mapa inferior aos modernos que nós temos hoje? Sim, mas já eram muito melhores que aqueles da Idade Média. Vamos ver um videozinho agora que vai apresentar melhor ainda esse assunto. Em seguida continuamos. No fim de semana passado, fomos visitar meus tios que moram no campo. Que viagem linda! É mesmo, foi maravilhosa. Meu pai dirigiu o caminho todo. A sua mãe não dirigiu? Não, ela era copiloto. Ela tinha levado um mapa e ia dizendo ao meu pai por onde devíamos ir. Muito estranho. É que ele era diferente, não era como os que vimos na escola. Lembra que a professora nos contou alguma coisa sobre isso? Esta é uma imagem da Terra vista do espaço. Nossa, ela é muito bonita, toda rodeada de nuvens e muita água. Só nuvens e água? Não, também há partes de terra seca, que se chamam... Não se preocupe, Tiago, são os continentes. Se pudéssemos tirar as nuvens, a Terra seria mais ou menos como este globo terrestre. Mas nem todo mundo tem um globo terrestre em casa. Felizmente, os mapas foram inventados. Eles mostram a mesma coisa, só que desenhada num papel. Por exemplo, uma foto de todos os continentes do mundo é assim. Sobre a foto foram desenhadas as fronteiras de todos os países. O que são as fronteiras, professora? São linhas que dividem e que mostram onde acaba e onde começa cada país. Este é um mapa mundi. Neste mapa, o mundo todo está representado sobre o papel. As cores que vocês veem foram pintadas para poder diferenciar cada país. Este mapa que estou lhes mostrando se chama mapa político. Olhe, aqui tem uns mapas. Vamos ver? Vamos! Este é um mapa político do mundo. Este mapa mostra as divisões. O que é isso? São as divisões entre países. Um mapa político é aquele que marca a diferença entre países e estados. Mas, além disso, podem estar marcadas as cidades mais importantes, como, por exemplo, as capitais. Que legal! Muito bem, vamos continuando então. Vamos falar agora sobre a cartografia e as suas linguagens. Quando você pega um mapa, hoje, um mapa moderno, atual, geralmente você, além de ver o desenho da superfície, você vai ver vários símbolos. Essas são as convenções cartográficas. Elas são feitas para ajudar a quem está observando o mapa a entendê-lo, entender melhor. O mapa nada mais é do que um desenho numa folha plana da superfície da Terra, que não é plana, né? A superfície da Terra é muito irregular. Então, para que a gente possa entender melhor essa representação no papel da superfície, precisamos de ajuda. Então, essa ajuda são esses símbolos, esses signos, esses desenhos que nós vemos nas convenções cartográficas. Então, são linhas, são cores, figuras geométricas, desenhos e vários outros que vão simbolizar.
Observe aí essa figura ao lado. Você tem aí linhas azuis que representam rios, uma bolinha maior azul que representa um lago ou uma represa, né? Você tem um desenho de um avião que representa um aeroporto, um desenho de uma cruz que representa uma capela, uma igreja, um desenho de uma âncora que representa um porto e assim sucessivamente. São desenhos, figuras que vão facilitar o nosso entendimento em um mapa. Aqui nós temos mais exemplos disso, né? Você tem aqui o símbolo de museu, de hospital, de cemitério, zoológico, aeroporto, barcas, shopping, enfim, são muitos símbolos que vão facilitar o entendimento em um mapa. Temos a cartografia temática. O que seria a cartografia temática? São mapas com temas específicos que vão fornecer informações sobre um tema ou um fenômeno. Exemplo, um mapa temático sobre agricultura. Então você vai ter um mapa de uma região, pode ser o mapa do Brasil, pode ser o mapa do estado do Rio Grande do Norte, e ali você vai ter áreas onde se pratica agricultura. Então vai ter uma área que vai praticar, por exemplo, a agricultura da cana-de-açúcar, plantação de feijão, de algodão. Então essas áreas vão ser de destaque. Temos outro exemplo, clima. Aí vocês têm essa figura do meio que representa os climas do Brasil. Então esse é um mapa temático de clima. Você tem uma área vermelha que é o clima tropical, aliás equatorial, uma área laranja que representa o clima tropical, amarela que representa o semiárido, azul subtropical e assim sucessivamente. São os climas representados no papel, no mapa. Tem a cartografia temática de economia, de população e assim sucessivamente. Vamos entender cada um deles. Os mapas temáticos humanos vão ser mapas que vão representar fenômenos como a distribuição da população, onde tem mais gente, onde tem menos, fluxos migratórios, quem está saindo de uma região indo para outra, religião, onde você tem mais católicos, onde você tem mais protestantes, onde você tem mais budistas, onde você tem mais espírita e assim sucessivamente. Grupos étnicos, etnias, né, onde você tem mais indígena, por exemplo. Esses são mapas temáticos humanos. Temos os mapas físicos. Aqui você tem a representação de fenômenos naturais, como por exemplo mapas de clima, mapas de vegetação, mapas do relevo, mapas da hidrografia, né, ou seja, das águas. Então são mapas temáticos físicos. Mapas econômicos vão tratar de questões econômicas, como por exemplo exportação e importação de produtos, onde tem mais emprego, onde tem menos emprego, onde tem mais desempregados. Questões referentes a comércio, a indústria, onde tem mais fábrica, onde tem menos fábricas. Temos os mapas históricos, que vão trabalhar questões históricas, como por exemplo, onde começou a colonização no Brasil, certo? Domínios territoriais. Então esses são os tipos de mapas temáticos. Vamos ver mais um videozinho para deixar esse assunto mais bem explicado. E então para que servem? Para que servem o quê? Os mapas. Como que para que servem? Para muitas coisas, mas depende de que tipo de mapas nós estejamos falando. Os mapas físicos mostram onde há lagos, rios, mares, o relevo do lugar, como neste outro mapa. O relevo são as montanhas? Não só as montanhas. A atividade encarregada da confecção dos mapas geográficos se chama cartografia. E leve em conta que o relevo também é formado pelos vales, pelas colinas, pelas planícies ou por qualquer outra forma que tiver a superfície da Terra. Mas o que são os vales, as colinas e as planícies? Os pontos mais altos da Terra estão nas montanhas. As colinas são elevações da Terra, mas não são tão altas quanto as montanhas. E os vales são lugares que estão entre as montanhas. São chamados também de depressões da Terra. A
As planícies são lugares muito grandes sem nenhuma montanha nem colina. Isto é, onde a Terra tem a mesma altura em todos os pontos. A professora disse que tem muitos mapas que informam diferentes coisas. Que tipo de coisas? Olhe, aqui tem um exemplo com o mapa do mundo. Aquele da esquerda é político e o da direita é físico. Isto é, mostra quais são os relevos. Existem outros além dos mapas físicos e políticos? Claro, por exemplo, eu vi alguns que mostram quantas pessoas moram em cada lugar. Se chamam demográficos. Olha, ao lado do mapa diz o que significa cada cor. Parece que quanto mais escura for a cor, mais pessoas moram nesse lugar. E este outro é um mapa físico. Aqui também diz o que significa cada cor? Diz, olhe, a cor marrom mostra onde estão os lugares mais altos. Isto é, as montanhas. E as outras cores? Bom, os lugares mais baixos da Terra estão em verde. E por que o mar tem muitas cores? Não deveria ser todo azul? O que acontece é que este mapa também diz quanta profundidade tem cada lugar. Isto também é relevo. Quanto mais escuro for o azul, mais profundo será o mar. Isso, se usam cores porque é mais fácil colocá-las para indicar coisas diferentes do que escrever. Aqui tem uma montanha, ou aqui tem um vale. Claro, seria muito confuso. Além disso, desse jeito se vê melhor e mais rápido o que tem em cada... Vamos falar agora sobre escala cartográfica. Quando você pega um mapa na sua frente, você está vendo a representação de uma coisa que existe no mundo real. Vamos imaginar que você esteja olhando, observando um mapa do Brasil. Como é que você coloca uma coisa tão grande quanto o nosso país, o Brasil, imenso, dentro de uma folhinha de papel que cabe no seu livro didático? Como é que você tem uma representação verdadeira do desenho, do formato do Brasil, dos estados, do tamanho dos estados, um comparado com o outro, igual naquela folha pequena? Como é que você não erra, não faz distorções? Porque nós utilizamos a escala cartográfica. A escala cartográfica é o que vai fazer com que a representação no seu livro didático do mapa do Brasil, do estado do Rio Grande do Norte, do estado de São Paulo, etc., seja equivalente ao que existe na natureza, ao que existe na vida real. A escala cartográfica ela pode ser duas: escala numérica e escala gráfica. A escala numérica ela é representada da forma de fração. Exemplo, como nós podemos observar aí, 1/10.000 ou 10.000. Isso significa o quê? A cada 1 centímetro no seu mapa, no seu caderno, no seu livro didático, nós temos 10.000 centímetros no mundo real. Isso é um exemplo, certo? 1/10.000 ou 2.10.000 seria o mesmo que dizer a cada 1 centímetro no seu caderno equivale a 10.000 no mundo real. E nós temos outro tipo de escala, que é a escala gráfica. Nesse tipo de escala, nós vamos ter o seguinte: ela é representada por meio de uma reta graduada em segmentos iguais. Então você vai ter um desenhozinho de uma régua. Cada centímetro naquela régua vai representar uma medida no mundo real. Vamos ver aqui alguns exemplos. Primeiro, os dois tipos, né? Aqui no caso nós temos a numérica, a primeira. Nesse exemplo aqui nós temos 4 milhões. 1/4 milhões. Ou 1/4 milhões. Isso significa o quê? A cada 1 centímetro no seu desenho, no seu mapa, são 4 milhões no mundo real. Isso é a escala comparando o desenho, o mapa do seu livro, com o que existe no mundo real. Ou a escala gráfica, que vocês podem perceber, é uma réguazinha, né? Cada centímetro aí equivale a 40 quilômetros no mundo real. Então você poderia de repente medir com a sua régua de plástico
e veria que no seu mapa cada centímetro equivalia a 40 quilômetros no mundo real. Aqui são exemplos. O seu mapa poderia ser diferente, ser outra medida, outra metragem. Mais alguns exemplos. Aqui nós temos a escala numérica, né? Temos 3 mapas do Brasil, o mapa A, B e C. Cada um vai equivaler a um tamanho diferente. O mapa A é o menorzinho. Nesse caso, cada centímetro desse mapa equivaleria a 170 milhões de centímetros no mundo real. O 2, que é o mapa B, a cada 1 centímetro nele equivaleria a 120 milhões de centímetros no mundo real. E o 3, que é o C, a cada 1 centímetro equivaleria a 60 milhões de centímetros no mundo real. Então isso aí são 3 exemplos de escala numérica, para que a gente possa entender que sempre que você vê no mapa do seu livro, do seu caderno, você está vendo ali uma representação do que existirá no mundo real, de acordo com a escala, para ser o mais próximo da realidade possível, o mais exato possível. Aqui nós temos um exemplo da região sul do Brasil, medido em uma escala gráfica. No caso, você iria pegar uma régua e iria medir, cada centímetro seria o equivalente a essa distância que você vê aí, né, entre esses espaços. Então agora nós vamos para a nossa segunda atividade. Vamos para a segunda atividade. Lembrem de copiar o cabeçalho. Escola Estadual João Alves de Melo, disciplina Geografia, professor Diógenes Lira, turma 6º ano. Coloque a sua turma, se é A ou B. Aluno, não esqueça de escrever o seu nome. Atividade 2, número 1. Com base no vídeo, na nossa aula, explique como eram os mapas na antiguidade. Mais uma vez, se você acha que precisa de mais informação, leia no seu livro didático ou pesquise na internet, procure esse conteúdo, estude mais e aí você responde. Questão 2. Qual a importância da cartografia grega? 3. O que são as convenções cartográficas e qual sua importância? Questão 4. Escolha 2 tipos de mapas temáticos e explique eles. Então você vai colocar o nome de um tipo de mapa temático e vai explicar o que ele é. Depois vai colocar mais um e vai explicar o que ele é. 5. Desenhe um mapa que apresente lugares do seu cotidiano. Então você vai fazer um desenho da sua casa, um mapa interno da sua casa, dos cômodos, ou da sua rua, do seu bairro, da sua escola, né? Então você vai desenhar ali um mapa que mostre os ambientes que você conhece, que você transita, que você vive. É isso aí, gente. Bons estudos e até a nossa próxima aula.